Boa tarde, queridos, tudo bem? Graça e paz. Eu gostaria de compartilhar uma palavra, algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu gostaria de estender aos irmãos, compartilhar. Estava meditando em Colossenses 2,14, onde a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele pegou uma cédula de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. E essa cédula de dívida, ele riscou-a e cravou-a na cruz. Eu estava meditando nisso e consegui entender a grandeza daquilo que Jesus fez por mim e por você. Nos tempos onde o Império Romano governava sobre Jerusalém, sobre Israel, a forma com que o Império Romano exercia a autoridade, talvez um pouco diferente dos nossos dias, mas algo que me chama atenção e eu acho muito interessante, digno de nota, é que a cultura diz que quando alguém fosse pego em algum delito ou até mesmo em um assassinato, em um adultério, em um roubo, independente do delito que ele cometesse, ele era preso e entregue às autoridades e criava-se para essa pessoa, criava-se o que eles chamavam na época que era um escrito de dívida ou uma cédula de dívida, onde estava escrito qual era o seu nome, qual foi o delito que ele cometeu, a pena que ele deveria pagar. Feito isso, ele era entregue às autoridades para cumprir toda a pena que ele deveria cumprir pelo seu delito. E no tempo que chegasse dele ser livre, o tempo que ele fosse receber a liberdade, no dia da sua liberdade, diz a cultura que a autoridade da época, o legislador daquela época, ele pegava, chamava essa pessoa e junto com ele apresentava aquela cédula de dívida e ele riscava a sentença, riscava aquela cédula de dívida, assinava o seu nome e escrevia uma palavra em grego, que se chama tetelestai. Ele escrevia isso e a pessoa recebia a liberdade. Eu estava meditando nisso e eu lembrei que a última palavra que o Senhor Jesus falou lá na cruz foi tetelestai. Em grego tem 3 significados e diz assim: está consumado, a dívida foi paga e ele já não deve mais nada. Então olha a grandeza do que o Senhor Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Ele pegou uma sentença de dívida que havia contra nós e sobre nós. E a Bíblia diz que ele riscou essa cédula de dívida e cravou-a na cruz. Então que esse seja o entendimento, que nós possamos caminhar todos os dias, lembrando todos os dias e reconhecendo que se hoje estamos aqui, é pela sua graça, pela sua misericórdia e porque um dia ele pegou a cédula de dívida, o escrito de dívida que havia contra mim e contra você, por causa do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E havia uma sentença e algo sobre nós, e nós merecíamos morrer, mas lá naquela cruz, a Bíblia diz que ele pagou a nossa dívida e também cravou-a na cruz. Então que o nome dele seja sempre glorificado e exaltado na nossa vida e que nós venhamos reconhecer a grandeza do que Jesus fez por mim e por você. Deus abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.